A Fundação escolheu em 2011, a gente foi atrás de uma ferramenta chamada Khan Academy. Khan Academy, para quem não conhece, é uma ferramenta que foi criada nos Estados Unidos por um cara chamado Sal Khan, que queria ensinar a sobrinha como aprender matemática. A sobrinha pediu ajuda para ele, como aprender matemática, ele dava aulas, acabou as férias, a sobrinha voltou para a cidade dele e ele começou então a fazer aulas no YouTube, fazer aulas em vídeo, subir no YouTube e deixar. Aí 15 primos da sobrinha dele pediram ajuda e ele começou a ensinar esses 15. Ele falou, putz, eu dar uma aula para cada um dos 15 eu não estou dando conta, mas se eu conseguir... como é que eu posso bolar um jeito para ensinar esses 15 ao mesmo tempo? Quer dizer, uma pessoa que não era da educação, apesar de ter uma super formação no MIT, em Harvard, etc., começou a lidar com um dilema que acontece todo dia na sala de aula. Como é que eu ensino pessoas que são diferentes? Como é que eu uso o meu tempo da melhor maneira? E ele foi evoluindo. Ele hoje tem quase 4.000 aulas que foram gravadas de vários conteúdos, e isso é a faceta mais conhecida da Khan Academy, aulas no YouTube e tal. Aí o pessoal fala, puxa, mas eu achei que a tecnologia, a inovação era para mudar a lógica da sala de aula, era para revolucionar. Você está dizendo que você pegou aquele mesmo professor, enfiou num vídeo e agora você está chamando isso de grande inovação? Qual é a mudança? E a mudança não é no vídeo, né? A mudança essencial é na plataforma que foi desenvolvida e que veio junto com o vídeo, e foi isso que chamou a nossa atenção. É uma plataforma que permite que cada aluno possa fazer os seus exercícios, ter os seus resultados e trabalhar dentro da sala de aula no seu ritmo e na sua velocidade. A Daniela, que coordena o projeto dentro da Fundação, vai colocar na tela para a gente como é que isso está acontecendo. Antes de eu entrar no sistema, 1 minuto. A gente foi lá, conheceu isso, fez um acordo com a Khan Academy, e fez a tradução das aulas de matemática, inicialmente. Hoje tem matemática, física, química e biologia. Essas aulas de matemática, a gente traduziu os vídeos, mas a gente montou um sistema, em parceria com a MSTech, que está aqui, a MSTech desenvolveu essa parte, um sistema baseado no sistema deles, que pudesse ajudar de seguinte maneira. A maioria das crianças que usa isso nos Estados Unidos, usa porque está motivada e quer aprender, e vai lá sozinha, entra na ferramenta e usa. Tem 6 milhões de alunos usando mensalmente a ferramenta no mundo. Mas o que a gente queria aqui não era só depender do aluno motivado. A gente queria poder que isso chegasse dentro da sala de aula e usar a vantagem da extrema organização do sistema educacional brasileiro para ver se a gente conseguia não só pegar aqueles que já querem aprender mais, mas chegar para todo mundo e ajudar toda essa sala de aula a ir mais longe. E isso aconteceu de que maneira? A gente montou uma formação de professores, desenvolveu essa formação, tem uma formação de 8 horas inicialmente para esses professores, que muito mais que uma formação sobre tecnologia, como a Vera colocou, é uma formação de uma série de coisas que a gente sempre quis fazer na pedagogia, a diferenciação pedagógica, como é que a gente planeja bem a nossa aula, como é que a gente acompanha o desempenho desse aluno, mas incorporando a tecnologia como um aliado para nos ajudar nisso. E uma parte da formação, claro, é como a ferramenta funciona. O que é a ferramenta? Então a gente alinhou, nesse caso, ao currículo do município de São Paulo, mas isso foi feito em outros lugares. Ali, do lado esquerdo, tem os conteúdos que estão disponíveis. Isso é matemática de ensino fundamental 1. Né? Começa desde a adição básica ali, ou a subtração, como está aqui na nossa adição básica, ou subtração básica, quer dizer, do 1 mais 1, a gente vai daí até o fim do currículo do Fundamental 1, na parte de aritmética, e a gente está cobrindo todo o resto nos próximos meses. Esses conteúdos sempre têm um vídeo, que é uma aula, que é um vídeo muito simples, não tem professor, é só a lousa, só bem como se fosse o caderno do aluno e você fazendo junto com ele. Então, o aluno pode assistir esse vídeo ou não, né? O professor deu a aula dele, ele abre, os alunos estão trabalhando cada um no seu computador, e o professor dá o desafio, fala para ele, olha, nós estamos nesse ponto aqui, começa todo mundo no mesmo ponto, vamos dar aula de adição ou de multiplicação. E aí o aluno começa a fazer os exercícios nessa interface do Pratique, ele coloca a resposta dele, esse exercício é muito simples, tem exercícios mais complexos, ele vai respondendo. Na hora que ele acertou, tem lá, imediatamente está corrigido, um parabéns. Aquela barrinha lá em cima está mostrando para ele o quê? Como está o progresso dele, aonde ele está indo. Conforme ele vai progredindo, quando ele domina aquele conceito, que esse pedacinho da aula deu, que era a soma, ele dominou aquilo, ele ganha um planeta, ou ele ganha tem uma parte de jogos, né, para que ele fique motivado a ganhar isso. Você precisa ver a festa que é dentro de uma sala de aula na hora que o menino consegue conquistar um planeta. Uma das coisas que a gente mais viu na avaliação do programa foi a questão da autoestima, como esses alunos... Essa é a visão do aluno. Aí ele tem os planetas dele,
E ele vai compondo esse sistema solar dele. Na hora que ele ganha, ele escolhe a maneira que o planeta vai aparecer. E isso começa a virar meio uma febre entre os meninos, como se fosse colecionar figurinha ou jogar um joguinho, passar de fase e assim por diante. Na hora que ele acerta, ótimo. Ele não precisa parar e esperar todo mundo da sala dele aprender. Ele pode ir para o próximo. O próprio sistema desafia ele a ir para frente. Você dominou isso aqui? Você não quer ir para o próximo nível? E ele pode ir andando no ritmo dele. E do outro lado, né? Se ele errou, isso a gente está falando do caso que acertou, mas quando ele erra? Quando ele começa a fazer um erro que tem um certo padrão, ele errou uma quantidade de vezes aquele mesmo exercício, ele olha para isso e ele fala assim, puxa, o sistema fala para ele, eu estou vendo que você está errando isso aqui, você não quer assistir um vídeo sobre isso? Isso é uma coisa que é difícil para o professor fazer com 35 alunos ao mesmo tempo no espaço da sala de aula. Descobrir o que exatamente para cada aluno está pegando e dar uma coisa pronta para ele resolver. Então eu não substituí o professor, mas eu dei um ganho a mais. Tudo bem, aí o aluno viu esse vídeo, ele volta lá para praticar, ele pode pegar dicas e assim por diante. Tudo que ele está fazendo na ferramenta gera informação para o professor. Então, essa é uma visão de um professor. O professor entra lá e ele puxa o relatório da turma dele. Tem uma série de formas de ver o relatório. Essa é uma mais complexa, mas vamos lá. Aqui no eixo, nesse aqui do lado de cá, a gente está falando de quantos exercícios ele acertou. E no lado embaixo, a gente está dizendo para ele quantos exercícios ele fez. Cada bolinha é um aluno. O que isso diz para o professor? Se o menino está no quadrante aqui da esquerda embaixo, está dizendo, ele está fazendo pouco e acertando pouco. Ele está desmotivado, ele não entrou na aula, ele não está querendo, ele não está engajado. Eu preciso, como professor, engajá-lo. No quadrante de cima, eu estou dizendo para ele o seguinte, ele está fazendo pouco exercício, mas está acertando muito. Então está fácil, esse aluno pode mudar de fase, não fica parado nessa área, pode ir para frente. Quem está no quadrante verde ali, ele está ótimo, ele está fazendo bastante, acertando bastante. O exercício está no ritmo dele, ele está exatamente onde ele poderia estar na matéria. E quem está nesse quadrante embaixo, da direita embaixo, esse é o aluno que o professor tem que se preocupar. Porque esse é o que está tentando muito, mas não está conseguindo progredir. E isso fica evidente para ele durante a aula. Né? O professor tem esse relatório minuto a minuto, ele está acompanhando isso, ele está vendo como isso acontece. Qual que é a diferença disso? A discussão do reforço. Como é que eu lido com o reforço? Bom, ao mesmo tempo em que o aluno está trabalhando nos ritmos deles, os outros 3 quadrantes, o professor pode estar dando uma mini aula ou cuidando do problema daqueles alunos que estão com maior dificuldade. E isso vai fazer com que ele não vá ficando para trás gradativamente, vá perdendo o interesse. Da mesma maneira, muito aluno que está desinteressado e que pode acabar causando problema de disciplina, desorganizando a sala, é o aluno que já passou do ponto que o professor está. Ele já aprendeu, para ele é igualmente desinteressante, para o aluno que não aprendeu e para o que já aprendeu. Mas eu posso saber muito mais. Aqui eu tenho um outro jeito de visualizar, tenho cada um dos alunos da sala e eu sei quem já terminou, quem já atingiu a proficiência naquela ferramenta, tira isso um segundo, está verdinho. O tamanho da barra é quantos exercícios ele precisou para atingir a proficiência. Então, aí eu tenho um quadro da diversidade da minha sala de aula. Isso é uma sala de aula normal. Aquele que tem um amarelo lá no alto, quer dizer, ele está tentando muito, mas não está conseguindo progredir. Chama a atenção do professor e o professor pode trabalhar com ele. E eu posso ir além, eu posso clicar em cada aluno e saber exatamente que horas ele fez, onde ele fez, o que ele colocou como alternativa, que erro ele está fazendo. Então, se eu estou preocupado com um conjunto de alunos, eu tenho tudo sobre esse aluno. Eu não tenho uma nota de uma prova que eu vou ver. Eu tenho tudo. E isso está disponível para o professor. E claro que a formação não só ajuda ele a conhecer isso, mas a gente tem um acompanhamento semanal nas escolas para que o pessoal técnico possa trabalhar. Esse é um projeto que a gente está fazendo em parceria com a Fundação Telefônica, com o Instituto Natura, com o Smart, e com o Instituto Península, e estamos levando, vamos estar em 271 salas de aula agora, já nesse semestre, esse ano letivo. A gente estava em 44, estava em 6 no começo do ano passado, está crescendo bastante rápido. Isso aqui não é a salvação da lavoura, não é a única coisa, é um exemplo pequeno de como é que a tecnologia pode nos ajudar a mudar a dinâmica da sala de aula, a fazer o tempo render mais. Então, enquanto a gente não consegue construir escola suficiente para ter mais horas de aula, enquanto a gente não consegue ter um professor excepcional que consegue dar o conteúdo maravilhoso, como a Vera colocou que é importante, eu tenho uma oportunidade para ir acelerando esse processo, engajando os alunos. Aluno falta menos na aula que usa a ferramenta. O aluno está mais motivado, a autoestima dele é muito mais alta, a gente sabe que isso implica diretamente na aprendizagem, quanto mais ele confia nele mesmo, então aqui ele tem um reforço toda hora, ele se sente apoiado, os alunos fazem uma autoavaliação ao final de cada atividade, as autoavaliações são
positivíssimas, a gente está muito empolgado com isso, e o professor não está intimidado pela tecnologia porque ela é simples, e para o aluno ela é muito simples. Então, enfim, está dizendo que eu tenho tempo, mas esse tempo deve ser maior do que o que eu tinha no começo, mas eu queria só ter a oportunidade de mostrar isso para vocês, para tentar concretizar um pouco do que a gente falou. E para concretizar mais ainda, eu queria chamar a Kelly, que é uma das professoras que tem usado o Khan Academy na sala, para que ela possa dar o depoimento dela e compartilhar isso com vocês. Bom dia, meu nome é Kelly, eu sou professora da Rede Municipal de Santo André, que fica no Grande ABC, próximo a São Paulo. Apesar de ser professora da Rede de Santo André, nos últimos 3 anos eu estive como coordenadora pedagógica, assistente pedagógica, como nós chamamos na rede. O ano passado, nós tivemos uma experiência bem interessante com um projeto, Khan Academy, que chegou na nossa escola na metade do ano. Entre desafios, enfim, nós conseguimos o êxito lá no final. Esse negócio de tecnologia a gente vai se apropriando. Então, a escola que eu trabalhava é a MEF Professora Maria da Penha de Almeida Manfredi. Só para a gente ter um contexto, a escola foi recém-municipalizada, então nós tínhamos professores tanto do Estado quanto professores da rede municipal atuando juntos. A questão da recém-municipalização, porque é importante a gente comentar. A gente não tinha a estrutura do Estado e ainda nem a estrutura da Prefeitura. Nós estávamos lá e cá num processo de transição. Atendemos 6 turmas, cerca de 160 alunos, abarcando quartos e quintos anos. Quando a Daniela trouxe o projeto, apresentou lá na Prefeitura de Santo André, as escolas podiam se candidatar ou não, né? Então, a candidatura era opcional, não foi um projeto que foi imposto. Foi bem bacana, porque as equipes gestoras tinham essa liberdade de olhar para o projeto e decidir se aquilo caberia ou não dentro do seu projeto pedagógico, né? Então, como nós pensamos, eu, a diretora e a vice-diretora da escola, nós vimos de início como uma oportunidade de melhorar os índices de aprendizagem das crianças. Nós já vimos isso como uma estratégia de ensino personalizado, de não pensar a sala como uma sala única, onde cada criança aprende tudo igualzinho, uma sala de conhecimento uniforme. A gente sabe que cada criança tem o seu tempo, e nós vimos isso como uma estratégia que viesse para contribuir com a prática do professor. O contato com as tecnologias móveis em sala de aula, né, que está aí, maior boom, maior, né, acontecimento, está bem legal, as crianças gostam bastante disso, é um facilitador. A promoção do acesso e da inclusão digital, apesar de ser uma escola centralizada, a gente tem uma comunidade não tão centralizada, que tem menos acesso à inclusão digital. A escola também é um espaço para ampliar isso. E o contato diferenciado com a matemática, que a gente sabe, como já foi dito anteriormente, que os professores não têm a melhor formação lá na formação inicial, lá na pedagogia. Eu sou pedagoga de formação e a gente não tem uma formação específica de matemática, o que com certeza complica na nossa didática, na intervenção de sala de aula. Nossos primeiros desafios foram convencer os professores a participar, porque já estávamos lá, projeto elaborado, planos de aula já pensados, as formas de avaliação para o ano pensadas, e esse projeto iniciaria na metade do ano. Bom, além da recém-municipalização, a gente tinha um problema, que é um problema constante lá em Santo André. Aliás, no Grande ABC inteiro, a gente tem um problema sério de sinal de internet. Então, a gente tinha uma queda constante de sinal. E, pelo fato de termos professores do Estado e professores do município, nós tínhamos horário diferenciado do planejamento, né, que é o horário de HTPC. Na Prefeitura de Santo André, a gente chama de RPS, que é Reunião Pedagógica Semanal. Na primeira fase, nós apresentamos o projeto para os alunos na sala de informática, enquanto a estrutura ainda não estava pronta. Fizemos alguns combinados com as turmas acerca da utilização da ferramenta que foi doada pela Fundação Lehman.
e fomos para a fase de exploração. A gente achou que ia ser o maior problema, a maior confusão. No primeiro momento, as crianças ficam bem agitadas, querendo conhecer mesmo. Assim como nós, tudo que é novidade a gente quer conhecer, né? E assim foi. Apresentamos o projeto para os pais, né? Apresentamos para a comunidade. A gente sabe da importância, eu acho que a maioria aqui há de convir comigo, que a participação da comunidade, a participação dos pais é cada vez mais importante, que a gente fale a mesma língua. Então, na escola que eu estava, a gente tinha um projeto que acontecia todo mês, que chamava Projeto Parceiros da Escola. Era o momento que os pais iam para a escola e nós fazíamos algumas rodas de conversa sobre temas que eles escolhiam. Então, numa dessas datas, nós apresentamos o projeto. Utilizamos também a reunião com pais para apresentar e o grupo de e-mail da escola. Muitos pais ficaram bastante preocupados, porque como as crianças eram pequenas, agora vai ter que ter e-mail, e aí a questão de segurança. Então, nós chamamos os pais, conversamos, mandamos e-mail no sentido de tranquilizá-los. Nós fazíamos reuniões semanais de equipe. Então, a reunião incluía os professores participantes, né, professores de 4º e 5º ano. Eu ficava sempre nas reuniões, eu e a vice-diretora, e a Fabília, que está aí na plateia, que é a formadora do projeto. Então, nós nos reuníamos para definir e organizar o planejamento. O início do projeto, como eu já disse também anteriormente, foi na sala de informática, enquanto a infraestrutura não estava pronta. Nós reorganizamos os horários para que todas as crianças pudessem ter acesso. O nosso tempo era curto, era meio do ano já, né? O meio do ano, o segundo semestre passa voando. Quando os computadores chegaram, nós fizemos a identificação e a organização desses netbooks nos carrinhos, para que fosse para as salas de aula, identificamos com a numeração. Então, toda a aula, a Ana usava o computador número 1, a Beatriz usava o computador número 2. Lá no quarto B também, as crianças sabiam qual que era o número do computador, então ficava mais organizado na hora da distribuição. Fizemos alguns combinados de responsabilidade quanto ao carrinho, né? Depois vai passar uma foto que vocês vão poder entender melhor. Os combinados quanto aos cuidados com esse carrinho, quais os cuidados que os professores e a equipe gestora deveria ter. Aqui a foto que eu comentei. Então, os nets todos organizados. Esses nets são doados pela Fundação Lema, mesmo que depois o projeto descontinue, é da escola. E uma coisa interessante é que ele não precisa ser utilizado só para o projeto Khan Academy. A gente pode utilizar para outros projetos também. Nós utilizamos para fazer produção e revisão de texto com algumas outras turmas e foi bem legal. Algumas estratégias pedagógicas que os professores optaram e que nós decidimos durante o planejamento foi quanto aos agrupamentos. Então, com base nos relatórios, como foi mostrado ali no uso da ferramenta, a gente definia quais seriam esses agrupamentos. As intervenções pontuais por parte do professor, que é bem interessante, porque enquanto eu tenho aqueles alunos que avançaram mais rápido, que estão em outros conteúdos, aqueles que a barrinha estava verde baixinha, que eles foram avançando, enquanto eles davam conta da atividade deles, os professores podiam sentar com aquelas crianças que tinham questões mais sérias, né, dificuldades maiores, quanto à compreensão de algum conteúdo. Então, é bem bacana essa questão da diferenciação pedagógica, da personalização do ensino. A troca de experiências entre os alunos, também interessante que a gente usava uma regrinha. Teve dúvida? Assista ao vídeo. Continuou com dúvida? Peça dica. Ainda tem dúvida? Procure o colega. Então, tem os cartazes que a gente coloca: eu posso ajudar e eu preciso de ajuda. Enquanto isso, o professor ganha tempo para ficar com aquele que precisa de intervenção dele. Não dá para a gente intervir diretamente com 35 alunos. Tem os que precisam mais em um determinado momento e outros menos. E, por último, eles procuravam um professor. Com o decorrer do tempo, outros agrupamentos foram propostos a partir do planejamento. Os relatórios, de início, eles podem parecer um pouco assustadores, assim, muita informação, né? Mas, à medida que a gente vai utilizando, a gente vê que é uma ferramenta, ela é de um auxílio incrível para o planejamento do professor na hora de pensar
a prática da sala de aula, a organização da sala de aula, quando eu vejo quanto tempo que o meu aluno ficou para fazer uma atividade, as respostas que esse aluno deu, enfim, se ele assistiu ao vídeo, se ele pediu muita dica, enfim, isso tudo me ajuda. Se eu não consigo parar para atualizar o relatório ali durante o período de aula, ok, esses dados estão ali e eu posso consultá-los depois para fazer o meu planejamento da próxima aula, tá? Não é nada além do que a gente está acostumado, né? Quem vem dessa vivência de sala de aula está acostumado com as sondagens, os diagnósticos, enfim. Então, o relatório ajudava em tudo isso, na percepção das dificuldades e dos avanços, na observação da participação, direcionamento da composição e orientação do professor para elaborar o planejamento. Então, aqui eu trouxe algumas fotos de algumas salas de aula. Então, dá para a gente ver que tem professores fazendo intervenção com crianças que estavam precisando, que mostra um pouquinho de dinâmica de outras salas. O que nós percebemos em dezembro, né, foram os avanços, a superação e o sucesso. Até aquele aluno que está sempre acostumado, né, tem criança que já baixa a expectativa, já baixa a autoestima, por nunca conseguir dar conta de algum conteúdo, por sempre errar. Então, a possibilidade desse aluno experimentar o sucesso e poder avançar, poder completar o sistema solar é bem importante. Isso provoca um maior engajamento dos alunos. A colaboração da equipe da Fundação Lehman também foi essencial, porque não veio só trazer o projeto e nos abandonou, não. Foi um acompanhamento constante da equipe, o que foi bem bacana. De todos os jeitos, a gente conseguia se conversar, né, através das reuniões pedagógicas, nos encontros em salas de aula, que elas vinham, a Fabília vinha para acompanhar a sala de aula, e nas trocas de e-mail e redes sociais do projeto. Alguns alunos, alguns professores optaram por ter um caderno próprio do projeto, para que as crianças registrassem, sempre que fosse aula do projeto, tivesse ali o caderno de acompanhamento. Nós disponibilizávamos suporte de material concreto, se algum aluno precisasse, mas a maioria deles procurava utilizar o cálculo mental, eles eram um pouco resistentes. Para finalizar, tem alguns relatos dos professores das 6 turmas. Eu vou ler só 2 para vocês e encerro, que meu tempo ali já falou que acabou. Aprender sobre a reta numérica foi super legal. Comentário de um aluno, quando deixou claro que a operação tinha ficado mais fácil depois de aprender a usar a reta numérica. Era um aluno de 4º ano. E outro aluno de 4º ano aqui que eu vou ler. 2 alunos passaram a reconhecer, ler e registrar até a 4ª ordem dos numerais por meio dos cálculos de adição e subtração do projeto. É um aluno de 4º ano também. Quando a gente pensa, nossa, isso aqui num 4º ano, mas quando a gente entende a realidade de uma criança que acabou de ser alfabetizada ali no 4º ano, que não conhecia números, precisou de apoio do quadro numérico por um tempão, a gente vê que o projeto ajudou bastante. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada. You here, I want you everywhere. Please just stay with me, you're the one I care. It's like a dream coming true. Stars keep shining, the sky is blue. You make me happy and you make me smile when we are together, when you're by my side. Let's go the way you know. Let's go the way you know. I am a bee, crazy for your flower, monkey on a tree, living in your tower. You are the key that made me free. You make me shine, you make me believe in no other world and no other need. Let's go the way you know. Let's go the way you know. Stay with me, come with me. Don't feel no fear, 'cause
is blue. You make me happy and you make me smile when we are together, when you're by my side.